Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria o aniversário de 144 anos de nascimento de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Dentro desta comemoração, queremos tomar como exemplo no nascimento de Santa Teresinha a atitude de sua mãe, Santa Zélia. Portanto, celebrar o nascimento de Santa Teresinha é, de alguma forma, celebrar também a santidade e as virtudes desta mãe bendita que Deus escolheu para Teresinha. A primeira vez que nós temos notícia de Teresinha, ela ainda estava no ventre de Santa Zélia, é uma carta de Santa Zélia do dia 21 de julho de 1872, em que Santa Teresinha já está lá, no ventre da mãe, e Santa Zélia já tem certeza de que é uma menina. E já tem certeza também que lhe colocaram o nome de Teresa, porque ela já tinha tido uma filha, Teresa, que morreu de enterite, no dia 8 de outubro de 1870. Então, ela diz, Santa Zélia sabe perfeitamente que ela está com câncer, Santa Zélia sabe que ela tem um problema no seio, que não poderá amamentar a criança, ela sabe que vai morrer e sabe que não irá poder educar esta criança. E aqui a grande preocupação desta mãe, né? Ela diz assim, que é uma felicidade, né? Uma alegria para mim, mas ela diz assim, que feliz eu seria se eu pudesse educar a esta pobre criatura que vem assim instalar em nosso lar. Então, aqui, essa consciência desta mãe, com 41 anos de idade, grávida do seu 9º filho, e que não tem nenhum medo de dar à luz, mesmo que isso signifique algo de grave, algo de bastante difícil, por causa do seu estado de saúde. Quantas mães, né, a gente vê hoje em dia com medo de ter filhos? Ah, não, já passei dos 40, agora chega, é muito perigoso. Santa Zélia é esse exemplo luminoso. E se Santa Zélia não tivesse tido esta coragem, essa disposição de ter a sua 9ª filha, se ela tivesse dito, não, já tenho filhos demais, agora chega, eu e o Luiz vamos guardar a castidade, não quero mais saber de sexo, não quero mais saber de filhos. Não, ela diz o contrário. Ela diz, apesar de ela saber que provavelmente não poderá amamentar a criança, ela diz assim, eu nasci para ter filhos. Eu nasci para ter filhos. Essa é a minha vocação, não é? E assim Santa Teresinha vai crescendo dentro do ventre de sua mãe, até que chega o dia do seu nascimento, no dia 2 de janeiro de 1873. E logo ali a mãe fica preocupada com a situação de Teresinha, porque os outros filhos ela perdeu por complicações intestinais da criança, enterite. Ela não tinha leite, tinha pouco leite, deu um pouquinho a amamentar a Teresinha, mas logo como viu que era pouco leite, deu a mamadeira. E Teresinha já não quis mais o peito, ou seja, quis a mamadeira. E ela deu então a mistura de leite com água de pão, água com trigo ali, alguma coisa, e
Teresinha começou a não querer mamar, etc. Foi uma grande dificuldade, porque Teresinha realmente fez Santa Zélia sofrer muito por causa do estado de saúde. Santa Zélia diz nas suas cartas ao irmão que ela não conseguia dormir, preocupada com a criança, e que durante a noite ela não dormia mais do que 2 horas. Conto esses detalhes porque é interessante trazer os santos bem para perto de nós. Não é porque ela é santa que ela não deixa de se preocupar, de perder as noites de sono pela sua filha querida, que ela não quer que morra. E assim, Zélia passa esses dias em agonia, porque vê a filha sorrir, vê que ela é bem-humorada, mas lá pelas tantas, a criança começa mais a dormir do que ficar acordada. No início não. No início, quando a criança estava com saúde, era uma dificuldade. A criança passava o dia tranquila, de noite acordava e era choro, choro, choro a noite inteira. Depois, quando Santa Teresinha foi ficando doente, algumas semanas depois, era o contrário, dormia o tempo todo, e isso era preocupação, porque era sintoma da doença, era sintoma de que ela não estava bem. E aí vai Santa Zélia, escrevendo cartas, pedindo para o irmão, que era farmacêutico, alguma orientação, se ela estava dando a comida certa, se estava certo diluir o leite naquela água com trigo, e assim vai pedindo sugestões a um, a outro, até que finalmente ela se recorda de uma ama de leite, ou seja, uma senhora que já tinha seus 4 filhos e que ainda tinha bastante leite, mandou chamar da cidade vizinha a Rosa Teyê, que foi a ama de leite de Santa Teresinha. Quando essa Rosa Teyê chegou, Teresinha estava lá, meio desacordada, sem muitos sinais, pálida. A Rosa Teyê logo olhou assim e disse: tanta viagem para nada, porque essa daí vai morrer, não tem jeito. Zélia então subiu ao andar de cima e se ajoelhou diante da imagem de São José. E ela diz assim na sua carta que ela escreveu para a cunhada: eu não costumo chorar, mas naquele dia, diante da imagem de São José, eu me ajoelhei e eu chorei. Eu pedi a Deus que salvasse a minha filha e que aceitava a vontade dele, que se Deus quisesse esta filha para ele, que a levasse. Vejam o coração de uma mãe santa. Teresinha já era batizada, foi batizada no dia 4 de janeiro, 2 dias depois de nascida. E ela, Santa Zélia, aceita perfeitamente a vontade de Deus de forma sofrida. É importante nós sabermos isso, é importante nós enxergarmos isto, nós enxergarmos que os santos não são pessoas com um coração de pedra, que não sofrem, que não têm dificuldade de dizer o seu sim para Deus. Por quê? Porque se Jesus, nosso Deus e Senhor, suou sangue no Horto das Oliveiras, quem somos nós para não termos dificuldades de inclinar a cabeça diante de Deus? Então, nesse nascimento de Santa Teresinha, olhar a virtude desta mãe, Santa Zélia, e ela então, diante da imagem de São José, chora. Quando desce do quarto, vê Teresinha mamando, e mamando com grande sofreguidão, com grande apetite.
com grande vontade de mamar. Ela mamou tanto, que depois de mamar, desmaiou de um jeito que não se via sinal de vida. Aí todo mundo dizia, pronto, morreu. Procuravam sinal de vida na criança, nada. A criança estava lá, com o rosto sereno, e aí todos se convenceram de que a criança tinha morrido. E Zélia então se consolou, dizendo, bom, pelo menos morreu tranquila e em paz, porque o rosto dela era tão sereno. Lá pelas tantas, Teresinha acorda e dá um sorriso. Foi então que decidiram, para o bem da criança, que Santa Teresinha iria com a Rosa Teyê para a cidade dela, que era uma cidade a 8 quilômetros de distância de Alençon, onde Santa Teresinha nasceu. Santa Teresinha não nasceu em Lisieux, é importante lembrar isso. Ela se transferiu para Lisieux depois que a mãe morreu. Ela nasceu em Alençon. E então Santa Teresinha ficou 1 ano e 1 mês, de março de 73 até abril de 74, longe da mãe. De tal maneira que quando ela finalmente voltou para a casa da mãe, 1 ano e 1 mês depois, ela estranhou a mãe. O que foi também uma dor para Santa Zélia, né? Ver que a filha não a reconhecia depois de 1 ano e 1 mês. Mas vejam como as famílias santas sofrem, mas sofrem na alegria de poder dar filhos a Deus, de poder dar filhos para a glória do céu. Santa Teresinha já tinha 4 irmãozinhos no céu, batizados. Ela era a 5ª sobrevivente, a 9ª de uma filhinha de 9 filhos. E nós estamos tão contentes que Santa Zélia e São Luís não usaram meios anticoncepcionais. Tão felizes e tão contentes que eles foram generosos e chegaram ao 9º filho. Tão felizes e tão contentes que eles disseram sim à vida e nos deram uma santa. Rezemos pelas nossas famílias, pelas famílias de nossa paróquia e do mundo inteiro, para que generosamente acolhamos os nossos filhos para saber com Deus povoar o céu.